Fala galera, bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Nesse vídeo veremos como pular com o personagem. E da onde nós paramos foi ali aquela gestão de queda. Então se ele cair, passa de um determinado ponto, no nosso caso ó, aqui nesse collider, personagem passando desse collider, ele morre. Beleza? Então como é que agora a gente vai lidar com pular, para que ele possa chegar nessas plataformas? Para isso, abrindo aqui o script do personagem, a gente tem a velocidade horizontal, pega o valor do eixo horizontal, e agora a gente vai pegar essa mesma ideia, só que se a gente fosse lidar com o eixo vertical, seria para movimento. Por exemplo, um jogo top-down, em que tem movimentação para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E a ideia não é essa, é pular, é ser a ideia de pulo. Então, usando aquela mesma ideia do eixo horizontal, a gente vai usar um eixo, só que vai se chamar jump. É um dos eixos pré-definidos que existe. Então, a gente vai fazer essa mesma ideia aqui, private float vertical axis. E como a gente tem velocidade no eixo horizontal e a gente só chamou de speed, eu vou mudar aqui, ó, se a gente clicar duas vezes, pode clicar com o botão direito agora em cima, tá vendo aqui, ó, Quick Actions and Refactoring. E uma das coisas é trocar o nome. O que a gente pode fazer é clicar duas vezes, ver que tem aqui, ó, a opção Rename, que é renomear. E ao renomear aqui, a gente vai trocar nesse script, mas ó, se tivessem mais scripts, está vendo que ele diz aqui, ó, ao renomear vai dar update em duas referências em um único arquivo. Seriam todos os arquivos que usam essa variável, tá bom? Então a gente vai trocar para hspeed. Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai criar um private float vspeed, que a princípio vamos colocar também com essa velocidade 5. E essa mesma ideia por enquanto. Então, vertical axis é igual a input, ponto, get axis. Vamos ver se faz diferença, sendo raw ou não. E essa mesma ideia aqui de RB velocity é vspeed nada, é RB velocity x e vspeed vezes vertical axis, que na verdade a gente chamou de vertical axis, mas vamos dar um rename aqui também, porque não é o vertical axis, é o jump axis. E aqui em vez de vspeed, vamos chamar de jump speed. E eu coloquei hspeed, mas estou incomodado de ser só um hzinho, vou colocar horizontal speed. Pronto. Não gosto de ficar economizando, não. Então vamos lá. A partir disso, vamos ver o que vai acontecer só fazendo isso? Bom, a gente vier para cá, apertar play, ver se vai continuar funcionando o que estava funcionando. Ó, D está andando para a direita, A andando para a esquerda, apertei espaço, está caindo devagar. Apertei espaço, está caindo devagar. Eita, não sei se é isso que eu queria não, hein? Acho que não é isso que a gente queria não. Por que que isso não funcionou? Porque ao colocar aqui, ó, que é jump speed vezes o jump axis, a gente bugou. Não era nem para ter funcionado, porque ao soltar o teclado, era para ter ficado 0. E ele está caindo devagarinho, porque ele ao mesmo tempo que a velocidade aqui está 0, tem a força da gravidade atuando. Então, ao mesmo tempo, a força da gravidade está empurrando para baixo, e ao mesmo tempo a gente está dizendo que a velocidade é 0. Gravidade aponta para baixo, mas a gente diz que é 0. Então, não é bem esse jeito que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer? A gente quer simplesmente, ao apertar espaço, a gente quer que
ele pule. Ao soltar o espaço, eu não quero que ele faça nada. Então, essa é que é a questão. Eu não quero que quando fique 0, seja para realmente fazer alguma coisa. É para eu deixar o próprio Unity lidar com isso. Entende a diferença? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, na verdade, um if jump axis maior do que 0. Aí a gente vai fazer isso aqui. Segurei o Alt e apertei para cima, ó, ele troca as linhas de lugar. Tá bom? Vamos ver agora se isso aqui funciona. E aí, na verdade, a gente quer tirar isso aqui e só jump speed. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Então, ele só vai chamar o RB.velocity em relação ao eixo vertical se tiver maior do que 0. Agora funcionou. Então, ó. Só que é algo que você não está percebendo, porque eu estou aqui apertando e soltando, só para você entender. Vou começar a cair, vou apertar o espaço e vou segurar. Tá vendo? Se eu apertar o espaço e segurar, o que ele faz? Ele voa. E voa mesmo. Então, ó, se eu segurar o espaço e o D, como são eixos diferentes, a gente pode apertar 2 botões ao mesmo tempo. Se eu apertar o D e o A, ele zera. Então, não é bem isso que era para acontecer, né? Por que isso está acontecendo? Porque não tem nenhum tipo de verificação se ele pode pular. Então, a gente precisa fazer essa verificação. E esse tipo de verificação, se o personagem pode pular ou não, geralmente em jogos, em games, é o que a gente chama de um teste de ground, para saber se ele está grounded, se ele está no chão, porque ground é chão, solo, então para saber se ele está encostando no solo. Tem várias formas diferentes de fazer. Uma das maneiras mais comuns é colocar um sensor de solo no player. Então, se a gente der um zoom nesse player, além dele ser esse collider aqui, que o corpo dele, para renderizar, para imagem, é esse camarada aqui. Mas a nível de colisão, de teste de interação com o mundo físico, é esse retângulo. Então a gente precisa botar um sensor para saber se ele está encostando no chão. Tiago, a gente poderia usar o próprio collider dele para isso? Poderia, mas isso vai gerar problemas mais na frente. Então vamos já com a solução que é melhorzinha. Tem muitas soluções, mas essa é uma solução bacana. Então eu vou clicar com o botão direito em Player, Create Empty, e vamos chamar de Ground Sensor. E aqui em Assets, My Assets, Player Out, vamos criar aqui um script chamado Ground Sensor. Por que a gente quer fazer isso? A gente não quer colocar a lógica dentro do player. Porque uma coisa é verificar se ele está encostando no chão. É algo muito específico. Então é uma maneira modular de fazer. A ideia desse player out é controlar o movimento do player, mas fazer verificações. Então, quando a gente começar a fazer ataque, essas coisas, é melhor a gente separar, tá bom? Então, vou colocar esse ground sensor aqui no ground sensor. Então, vou botar aqui no Move Tool. Você vai ver que esse ground sensor, por enquanto, não é nada, é só um transform, né? Só tem uma posição, uma rotação e uma escala. Mas a gente quer colocar um collider. Mas o collider mais simples de todos, de fazer verificação se está encostando em algum lugar, é Circle Collider 2D. Então, vamos adicionar esse tipo de componente. Botar aqui um raio de ponto 1, porque sim, é pequeno o suficiente. Botar aqui para baixo, então, comparando com o collider do jogador, botar só um pouquinho mais para cá. Se a gente for olhar,
Ponto 1 em relação a esse jogador está muito grandão. Dá para a gente diminuir um pouco. 0.05. Está num tamanho mais bacana. Só descer um pouquinho aqui, ó. Porque é importante que ele fique um pouco abaixo, tá, do jogador. E se eu apertar aqui o play, do jeito que está aqui, o que a gente vai observar? Ó, vou botar no cine, vou dar um mega zoom aqui. Tá vendo que do jeito que está, ó, player e o grid, mid-ground, tá vendo que a linha, se você for olhar bem de pertinho, vê que tem uma linha verde aqui. Essa linha verde é o collider do mid-ground. E ó, botando aqui o player, do jeito que tá, o círculo tá encostando no collider do chão. Então ele está voando. Então o que a gente pode fazer para que o ground sensor de fato seja só um sensor? Ele não colida realmente impedindo que uma coisa entre dentro da outra. Posso clicar aqui, ó, no trigger. Tá vendo que ele desceu? E ele está entrando agora no cenário. Por quê? O collider padrão, ele é um corpo, ele é uma área fechada. Então não dá para uma área fechada entrar dentro da outra, mas trigger significa gatilho. Então é só para verificar alguma coisa, mas não impede que um objeto entre dentro do outro. E, inclusive, o evento para saber se um collider entrou em contato com um collider do tipo trigger é diferente do evento um collider normal encostando num collider normal. Eu estou usando esse cell já desde o segundo vídeo, mas no primeiro não existia o cell e a partir do segundo eu comecei a usar e não falei onde é que eu tirei. Se a gente vier aqui na Asset Store, procurar por Pixel Skies Demo Background Pack, ele é um pack gratuito de fundos de cell em pixel art. Eu achei bem bacana, achei ele bonito, tem algumas opções e eu achei que combinou bem com a arte do jogo. Tá? O link está na descrição do vídeo, está na descrição dos vídeos anteriores, mas eu acabei não falando sobre ele. Aí voltando para cá, ó, quando marcou que era trigger e já estava rodando o jogo, quando sai ele desmarca, porque volta para o original. Então, vamos botar aquele do tipo trigger. Vamos mexer nesse ground sensor agora? Clicando aqui 2 vezes. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a verificação se esse collider do ground sensor, ele foi ativado esse trigger dele. Por quê? Porque se ativou o trigger, se entrou nesse trigger, é porque ele encostou no chão. E o que é legal? Para a gente saber se ele não está encostado no chão, existe um evento que saiu do trigger. Então tem um evento que é onTriggerEnter 2D e tem onTriggerExit 2D. E a gente vai usar justamente esses 2 eventos para verificar se o player encostou no chão, é onTriggerEnter. Ao pular, ele vai onTriggerExit, ele vai sair. Então quando ele entra, o que a gente quer habilitar? A gente quer habilitar que ele está no chão. OnTriggerExit é porque ele saiu do chão. Beleza? Então, vão ser esses 2 testes. Então, onTriggerEnter 2D. Já vou deixar onTriggerExit 2D. Então, e aqui é 2D. Vai ficar com a mesma nomenclatura do outro. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente fez com o Fall Sensor, a ideia aqui é usar tag. Por quê? Porque não é qualquer coisa ao encostar nesse collider do Ground Sensor que a gente quer ativar o resultado para dizer, olha, estou no chão. Inclusive, a gente vai criar aqui uma variável private bool grounded. E o que acontece? Para que essa variável fique verdadeiro,
é quando entrar aqui na colisão. Para que essa variável fique falsa é quando sai da colisão. Beleza? Qual é o problema de ser uma variável private simplesmente? É porque só o objeto que dessa classe aqui é que teria acesso a esse estado grounded. Eu poderia fazer um método que ao chamar o método por uma classe que interage com essa classe, diria qual é o estado do ground sensor, mas tem uma outra forma de fazer. Antes de dizer, por que a gente quer fazer isso? Porque se eu deixar public aqui, qualquer objeto teria acesso a esse atributo da classe ground sensor, do objeto ground sensor. Então, por descuido, por exemplo, eu poderia mudar o valor, poderia colocar ground sensor.grounded igual a alguma coisa. Isso é ruim, ter acesso de uma variável externa para escrever o valor, mas eu quero pegar o valor. Por quê? Porque lá no player eu quero que ele possa pular quando o ground sensor tiver grounded. Entendeu a ideia? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu posso botar que ele é public, mas em C#, assim como outras linguagens orientadas a objeto, existe o conceito de get e de set. Get é quando a gente quer ler o valor. Set é quando a gente quer alterar o valor. Alterar o valor eu só quero internamente, só por conta desses dois eventos. Mas para ler o valor, eu quero que qualquer um consiga ler o valor. Então como é que a gente faz isso? Vou apagar esse ponto e vírgula, vou abrir chaves. Ao abrir chave, ele mesmo já sugere, get, ponto e vírgula, private set. O que isso quer dizer? Que o get é public, mas o set é private. Entendeu? Então, dessa forma, eu vou poder colocar ground sensor ponto grounded para ler o valor, mas eu não vou poder colocar ground sensor ponto grounded igual a alguma coisa. Ele não vai deixar. Então, on trigger enter, mas além disso, o que a gente quer fazer? Se ele tiver encostado no chão, o fall, como é que a gente fez para o fall funcionar? Quando um collider que o objeto, o game object que tem esse collider era do tipo player, lembra? A tag era do tipo player, é que ativava. Vou abrir aqui o fall. Então tá aqui, if collision.compareTag for do tipo, né? A tag for player com P maiúsculo, é porque funcionou. Vou até tirar isso daqui, Vamos limpar esse código. Vamos tirar esses comentários daqui. Não tem start, também não tem nada disso. Vamos tirar isso tudo para ficar mais limpo. Beleza? Depois a gente vai ajeitar esse Scene Manager aqui para ficar um jeitinho melhor, mas deixa para um outro vídeo. E aqui no Ground Sensor a gente quer usar a mesma ideia. Que ideia é essa? Eu preciso só quando for realmente o chão. Porque imagina que ele caiu em cima de alguma coisa que ele não é chão, sei lá, o inimigo ou alguma outra coisa que eu não estou conseguindo pensar agora, mas não é chão, impede, ele não vai poder pular. Então, o mid-ground é chão. Então, aqui no mid-ground eu vou escolher uma tag, mas não existe nenhuma tag que se chame ground. Vamos criar add tag. Aquelas tags que estavam lá são padrão do Unity. Então, a gente vai escrever aqui ground com G maiúsculo, save, mas ao criar, não está automaticamente com a tag para o mid-ground, mesmo eu tendo acessado daqui. Aí agora é que eu vou escolher. Então, agora o que a gente vai fazer? Vem aqui, se collision ponto compare tag com ground, if isso for verdadeiro, o que a gente quer fazer? A gente quer permitir que ele pule. Só que permitir que ele pule é problema do player. Quem vai resolver isso é o player. O ground sensor, a única coisa é
grounded igual a true. Só isso. E quando ele sair, ou seja, ao sair, e só se o que sair for do tipo ground, é que vira false. Beleza? Então, como é que o player vai usar isso? Então, eu preciso, no player, criar uma variável private, no caso, um atributo do tipo ground sensor. Só que agora, como é que a gente vai avisar que é aquele ground sensor? A gente já fez isso antes. Vamos lá. Serialize field com S maiúsculo e F maiúsculo. Então, ao fazer isso, a gente vai poder arrastar o ground sensor do player para o próprio player. Então, vou clicar aqui, vou arrastar para cá, pronto. Então, isso é só para não esquecer. Então, não é if jump axis maior do que 0 só. É if jump axis maior do que 0 e ground sensor ponto grounded. Só preciso fazer isso. Por quê? Porque se eu só escrever isso, é quando ele é true. Será que agora vai funcionar? Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Apertar aqui o play. Pulou. Vamos ver se ao segurar ele fica pulando. Não, agora eu estou segurando. Então, por que ele está quicando? Porque quando ele encosta no chão, é que dá ok para grounded. Fica true. Como é que a gente consegue ver isso? Em vez de ficar botando aquele debug.log, o que a gente pode fazer? Vem aqui, ó, do lado do cadeadinho, tem algumas opções. E uma delas é ficar no modo debug. E o que mudou aqui? Um monte de coisa. Ground sensor. Uma das informações que tem aqui, ó, grounded, tá ticado. Se tá ticado, é porque é true. Ao pular, ó, fica olhando para cá. Ficou false. Entendeu? Então agora eu já sei, ó, que tá false, true. False, true. Então, tá de boa. Tá funcionando. E agora, do jeito que a gente fez, já está implementado automaticamente o que nos jogos chama de Air Control. Que é o quê? Vou pular e agora eu posso controlar o movimento ainda horizontal enquanto ele está no ar. Isso é para facilitar o pulo. Então, por exemplo, vou chegar nessa plataforma, depois essa plataforma nessa e depois nessa. Desse jeito que está aqui, ó, e ele ia passar direto. Passou direto. Vamos lá. Desse jeito, ó, fica mais fácil de pular. Beleza? Só para voltar que ele não consegue. Mas, ó como é fácil de pular. Porque se fosse um jump fixo, ele ia passar direto. Mas agora, como eu consigo controlar no ar, eu vou ajeitando, ó, paro de andar. Opa, foi. Acho que ele não vai conseguir chegar. Só dá para cair ali. Vamos fazer um negócio mais bacana, que é muito comum em jogos do tipo Rage Game, que só pode controlar o movimento horizontal quando ele está grounded também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai botar if grounded, e ground sensor grounded, ground sensor ponto grounded. Quando isso for verdade, é que ele vai poder realmente mexer no eixo horizontal. Vamos ver a diferença disso? Então, vamos lá. Ó, andando aqui com o player, tá normal. Ao pular, tá de boa, mas ó, vou pular e vou tentar agora apertar o A para voltar. Ó. Não tá indo. E como é que eu sei, ó, que
que eu estou apertando o A. Vamos aqui, ó, Player. Com o Player selecionado, ainda está marcado lá no modo Debug, então a gente consegue ver aqui, ó, Horizontal Axis, Jump Axis. Fica olhando. Quando eu aperto espaço, Jump Axis, fica 1. Só apertando, aí já vai para 0, mas lembra, a gente não está fazendo nenhuma conta, por isso está funcionando. Se eu apertar e segurar, ali fica 1 direto. Por isso que ele está quicando. Ao andar, apertar A, ó, ele foi para -1. Ao apertar D aqui, ó, vai para 1. Então, vou segurar o A, ali vai ficar -1, e vou apertar o de pulo. Ó, de boa, continua lá -1. Só que agora eu vou segurar o A, vou apertar o pulo e vou soltar o A. Com Air Control, ele ia cair retinho, 90 graus. Agora não, viu? Ali está 0, mas ele continua o movimento. Ele faz uma parábola bonitona. Isso, para jogabilidade, deixa muito mais difícil. E dependendo do estilo do jogo, ninguém vai querer jogar. Mas se for um rage game, o que é isso? O jogo ele é feito para dar raiva na pessoa, é para ser difícil mesmo. Inclusive é para a pessoa ali, geralmente o rage game, parece que está tudo indo bem e tal, e de repente, depois de mega esforço, aí não consegue, aí tem que começar tudo de novo. Isso é de propósito, faz parte do jogo isso. Então, não consegui acertar, mas da primeira vez também não tinha conseguido. Ó, foi. Opa, é porque eu tô bom nesse negócio. Já, também não dava no outro. Beleza? Então, fica a gosto do desenvolvedor saber qual estilo que ele quer. Se ele quer o estilo com Air Control e sem Air Control. E, inclusive, tem jogo que Air Control vira uma habilidade. Então, num jogo que vai, por exemplo, você vai avançando, vai ganhando níveis, vai comprando habilidades. Aí, às vezes, é isso. Ele não tem essa habilidade de Air Control, mas ao gastar ponto na habilidade de pulo, sei lá, habilita pulo duplo, habilita Air Control. Ó, vocês estão me dando já um monte de ideia aqui, hein? Então, para saber se você chegou nesse ponto do vídeo, que já estamos caminhando para o final, escreve aí Air Control, beleza? Air Control se escreve A-I-R espaço Control, ou escreve aí controle de ar, pronto. Ou no caso, controle no ar. Um grande abraço, que Deus te abençoe, se inscreve no canal, ativa o sininho, bota aí nos comentários controle no ar ou Air Control, tá bom? E espero que você esteja gostando até aqui. Pode colocar aí também nos comentários se tem alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria de aprender, tá bom? Então, Deus te abençoe. Vamos ver se eu consigo chegar lá até o final. Ah, moleza esse negócio. Tô como? Monstro. Valeu.